Olá, e aí, tudo bem? Você já ouviu falar com certeza no LHC, aquele grande colisor de partículas que foi inaugurado na Suíça. É a maior máquina que já foi construída na Terra e está causando tanta discussão que disseram até que ele pode provocar o fim do mundo. Os cientistas afastaram totalmente esse risco. Mas o que nós sabemos sobre o LHC? E o átomo? E as partículas elementares que constituem o átomo? Se você quer entender melhor o nosso mundo e o universo, assista agora ao programa O Discreto Charme das Partículas Elementares. Acompanhe o Rafa nessa viagem que vai do espaço sideral até o mundo subatômico e fique sabendo o que é LHC, o que são partículas elementares e o que há de mais atual na ciência moderna. A física nunca esteve tão na moda. Embarque nessa aventura de conhecimento. O princípio de tudo estaria condensado em um pontinho denso, muito quente, de radiação e partículas elementares. De sua expansão, deu-se a origem do tempo e do espaço, o Big Bang, o universo. Rafa. Acorda, Rafa. Aula de física, a gente tem que estudar. Boa tarde, gente. E aí, prontos pra viagem? Acabei de voltar do espaço. Você dormiu tanto que sonhou, hein? Bom, meu nome é Helena, eu sou física e eu vim aqui conversar com vocês sobre as partículas elementares e sobre a origem do universo. Big Bang? Como é que é seu nome? Rafa. Pois bem, Rafa. Olha, foram séculos e séculos de estudo, sabe? Um longo percurso trilhado por astrofísicos, cosmólogos, físicos, até chegarmos à teoria do Big Bang, que ainda não foi totalmente comprovada, viu, gente? Parece que na origem de tudo também tinha uma super força, que ninguém sabe direito o que é. E é justamente isso que eu estudo. E, quem sabe, um dia alguns de vocês. Eu? Você? Thalita. Bom, gente, mas voltando, pra gente chegar até aqui, foi preciso, assim, muita pesquisa científica, tá? Tivemos desde Demócrito, o filósofo grego, que propôs a teoria atomista 400 anos antes de Cristo. Há 25 séculos. Que esperto, hein? Até Dalton, que publicou a sua teoria atômica moderna em 1808. Mas, gente, olha, até o final do século XIX, os cientistas ainda achavam que o átomo era a menor porção de matéria que existia. Átomo em grego quer dizer indivisível. E é justamente por isso que o átomo ganhou esse nome. Como é que você se chama? Marina. Por causa do mar. Aí, lindo nome. Bom, gente, mas aí, em 1897, um cientista inglês chamado Joseph Thomson conseguiu quebrar o átomo e observar os elétrons, descobrindo assim a primeira partícula elementar. Essa sim, indivisível. Elementar, minha cara. Exatamente, Marina. Exatamente. As partículas elementares não são constituídas de partes. Elas são sempre compostas por um único elemento. Mas aí fica mais fácil, né? Não, porque as partículas elementares são objetos complexos, viu, gente? Elas têm uma enorme quantidade e variedade de interações. Mas para que elas servem? Elas formam a estrutura de toda e qualquer matéria que nós já conseguimos observar no universo, gente. Uau, as partículas estão com tudo, hein? E para descrever essas partículas, os físicos desenvolveram o modelo padrão. Modelo padrão. Mas não é fácil o modelo padrão. Vamos subir pra aula que o professor Maxwell falou que vai explicar de novo. Vamos? O modelo padrão descreve as partículas elementares e as suas interações. Com ele, a gente pode classificar as partículas elementares em quarks, leptons e bósons mediadores. Os quarks e os leptons pertencem a essas três famílias. Aqui na primeira família nós temos o quark up e o quark down. Parece nome de sucrilhos. Aqui no setor dos leptons nós temos o elétron e o seu neutrino, o neutrino do elétron. Essa primeira família é a família que mais nos interessa. Alguém sabe por quê? São as partículas que podem ser encontradas na matéria ao nosso redor? Muito bem, Thalita.
Essas partículas podem ser encontradas tanto na matéria que nos cerca, como na que nos constitui. O neutrino do elétron é muito difícil de ser observado. Alguém sabe por quê? Ah, porque ele interage pouco com a matéria? Isso mesmo, Thalita, muito bem. Ele interage de uma forma tão fraca com a matéria que nesse exato momento milhões e milhões de neutrinos atravessam a Terra e nada. Alguém sabe me dizer de que partículas são formados os prótons e os nêutrons? Quarks up e down? Muito bem. O nêutron é formado por 2 quarks down e 1 quark up. Já os prótons são formados por 2 quarks up e 1 quark down. Mas muita atenção, isso só no começo, na formação do universo, quando os quarks up and down, eles eram grudados por uma espécie de cola chamada gluon. O gluon nós classificamos como um bóson mediador. Ele fica aqui na coluna dos bósons mediadores. O gluon é um bóson mediador porque ele é responsável por mediar a interação entre os quarks. Então esse aqui é o gluon, aqui na coluna dos bósons mediadores. Bom, agora que vocês já sabem que os prótons são formados por quarks up e down e conhecem o elétron, a gente pode falar do átomo de hidrogênio. Alguém sabe dizer por que o elétron fica nessa região chamada eletrosfera, como se estivesse preso? Será que é porque tem alguma coisa que une o elétron ao próton? Isso mesmo, Marina, muito bem. Assim como o gluon faz a interação entre os quarks, o elétron e o próton também têm a interação feita por um bóson mediador. Alguém saberia me dizer que bóson é esse? É o fóton. Caramba, você viu isso? Viu o quê? Muito bem, o fóton. O fóton é o bóson mediador da força eletromagnética. Estudem então o próximo capítulo para a aula que vem. Combinado? Para entender a origem do universo, antes você precisa conhecer duas coisinhas: o modelo padrão das partículas elementares e a interação que existe entre elas. Modelo padrão até na TV. É, modelo padrão. O acelerador de partículas elementares LHC é um projeto que exigiu uma infraestrutura enorme, gigantesca e inédita na nossa história. Os cientistas tiveram que criar novas tecnologias para poder processar a imensa quantidade de dados gerados pelo LHC. A European Data Grid é a maior rede que já existiu, conectando centenas de milhares de computadores pelo mundo com uma velocidade da ordem de 10 gigabytes por segundo.